Qual é o meu chamado? Eu tenho um propósito de vida? Qual é o chamado de Deus para mim? Graça e paz, irmãos, aqui é o Eto Cardoso. Hoje vamos falar um pouco sobre chamado. O que é um chamado? Como funciona um chamado? Nós temos um chamado? Porque muitas das vezes nós chegamos ao Evangelho e logo nos deparamos com um clima de envio. Logo quando nós nos convertemos, nós sentimos um anseio de servir a Deus. É automático. Nós respondemos ao chamado para a salvação, para a vida eterna, para estar um dia com o Senhor. Quando nós respondemos a esse chamado, automaticamente é plantado em nós a vontade, o anseio de servir a Deus. E a falta de saber para o que é que o Senhor quer nos usar, ou o que eu vou fazer, ou aonde eu me encaixaria, é o que nos tem feito pensar no chamado de Deus. E essa questão vem crescendo à medida que a gente vai avançando na fé. Nós não queremos ficar parados, nós queremos produzir para o Senhor, nós queremos avançar no reino, nós queremos nos dar ao Senhor. Vamos ver a questão do chamado de Pedro. Como Pedro foi chamado, como ele foi abordado e quais questões foi apresentado para que ele se convertesse e fosse enviado. Em Marcos capítulo 1, versículos 16 e 17 está registrado assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão Pedro e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Verso 17: e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Nós podemos perceber que, na verdade, houve um chamado duplo. Um chamado à salvação, que foi sucedido por um chamado a um ministério. Nós podemos perceber que Jesus já promete ou já faz alusão que eles seriam pescadores de homens, ou arrebanhadores de homens, aqueles que iriam receber homens que seriam ganhos ou que seriam pescados por esse evangelho. O primeiro chamado foi o sigam-me, porque na verdade a lei ela não foi capaz de salvar. Mas Jesus veio trazer uma nova ideia, trazer um reino e trazer um conceito substitutivo, aquilo que faria com que os homens seriam salvos. Então Jesus os chama para a salvação e logo já os promete enviar: vos farei pescadores de homens. Essa promessa de Jesus faz com que eles venham a ter uma esperança de ser usados por Deus. Eles tiveram ali o privilégio de ter um chamado bem explícito, claro, um chamado bem nítido para o que eles deveriam fazer, do que eles iriam ser. Só que em um determinado momento, Pedro nega Jesus. E a angústia, a tristeza de ter negado Jesus, o faz desistir por um momento. Na verdade, Pedro cogita a volta à velha vida, não mais pescando homens, ele voltaria a pescar peixes. Ou seja, ele retrocederia, ele deixaria de executar o seu chamado, que foi pescar homens. Porque ele sabia que, por ter negado Jesus diante dos homens, ele iria o negar diante do Pai. E Pedro não só tinha certeza que o chamado ou o propósito dele havia se perdido, como também a sua salvação. E em João 21:3 está escrito o seguinte: vou pescar, disse Simão Pedro. Simão Pedro vai desistir, ele vai tentar retroceder, por achar que Jesus já havia desistido dele. Outro detalhe que podemos ver aqui, perceba a liderança de Pedro. Mesmo ele retrocedendo, inconscientemente os outros se sentiram também impelidos a segui-lo. Ou seja, quando alguém tem um propósito, algumas marcas já o seguem. O verso 3 diz o seguinte: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Aí acontece outro fato curioso, que Jesus aparece para eles na praia.
E João vai dizer a Pedro: é o Mestre. E Pedro vai se lançar ao mar para ir ao encontro do Mestre. E lá eles começam a conversar. E na beira da praia eles começam a ter uma comunhão que eles sempre tiveram quando estavam com Jesus. E Jesus vai restaurar Pedro, dando a oportunidade dele confessar por 3 vezes. Para cada uma vez que ele negou, uma confirmação do seu amor. No verso 15 ele vai perguntar: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro vai responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai responder, confirmando que ele aceitou as desculpas, dizendo o seguinte: cuide dos meus cordeiros. E Jesus, dando mais uma provocadinha, ele diz: Simão, você me ama? E Pedro vai responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como se dissesse: Senhor, eu não sei de mais nada, né? Eu pensava que te amava, mas não dei conta de sustentar a minha palavra. E Jesus replica dizendo: então, pastorei as minhas ovelhas. E Jesus segue esse padrão pela 3ª vez e pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro se sentiu magoado, porque ele perguntou pela 3ª vez. E ele diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Nesse momento, Jesus restaura a fé de Pedro, a confiança de Pedro. Jesus vai fortalecer o chamado e diz: então, cuide das minhas ovelhas. Nós podemos ver que logo após Jesus perguntar: você me ama? Então, o outro chamado é confirmado: cuide, pastoreie as minhas ovelhas. Pedro foi o primeiro pastor das ovelhas de Cristo, da nova instituição que estava nascendo naquele momento, a igreja. E no decorrer desse capítulo nós podemos ver que existe outra questão que pode nos explicar muito bem sobre o chamado. Nós podemos ver no versículo 21 que diz o seguinte: e Pedro, quando o viu, perguntou: e quanto a este? Pedro estava perguntando a respeito de João, qual era o chamado para a vida de João. E o 22 diz: respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Nós podemos ver aqui que o chamado ele é intransferível, ele é insubstituível. Nós não podemos compartilhar o chamado. Nós somos forjados e formados para ter um chamado específico. O meu chamado não pode ser o seu chamado, como o seu chamado não pode ser o meu chamado. Muitas das vezes nós queremos fazer o chamado de outra pessoa, que só cabe nele. O chamado de João era outro, completamente diferente. Até porque João foi o último discípulo a morrer. Nós somos únicos e nosso chamado é único. O chamado de Pedro não cabia em João e o chamado de João não cabia em Pedro. Que nós possamos entender mais sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. E eu te encorajo a continuar nessa busca pelo seu chamado. Se interesse pelo seu chamado, porque é onde Deus vai te usar. Deus vai fazer com que você descubra aquilo que Ele quer para a sua vida. Não deixe de se interessar pelo que Deus te formou para ser. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe. Dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.